Oi, gente! Hoje a gente dá continuidade ao nosso curso Mulheres Artistas do Modernismo Brasileiro e a gente vai focar especificamente no período que a gente chama de modernista na nossa arte. Antes de tudo, a gente tem que lembrar sobre aquela ideia que eu coloquei para vocês na aula passada, sobre a questão da arte ainda estar muito envolvida em tradições, em meios institucionais, meios que envolviam a academia. E nesse momento, quando a gente está falando desse modernismo e tal, é justamente o momento em que se pensa um rompimento com essas tradições, não só no sentido técnico e artístico, mas também em relação com a própria forma como esses trabalhos eram expostos, de uma forma muito mais independente. Como a gente falou, esse rompimento na Europa, ele se dá principalmente com o impressionismo, em que os artistas começam a buscar formas independentes de produção e de apresentação das obras. E esse momento é o que o Mário Pedrosa vai chamar de um novo estado de espírito, um momento em que ali está se pensando uma nova forma de arte. Contudo, a gente percebe que existem várias teorias hoje em dia que falam de um modernismo ainda como algo muito utópico, muito do imaginário, até mesmo de uma intenção. Porém, de fato, esse modernismo, ele tinha muita coisa dessas tradições ainda do século XIX. Por exemplo, a ideia dos estereótipos, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas, de qualquer modo, a questão das exposições, a forma como os trabalhos eram apresentados, mudou. E eu trouxe um trecho do texto da Luísa Ivone Vieira, em que ela fala um pouco sobre isso. As exposições de arte moderna que pontuaram a história do início do século XX são classificadas na categoria de acontecimento e se relacionam às noções de descontinuidades e mudanças. O tempo linear, positivista, que assegurava o contínuo da história, estilhaçou-se, atomizou-se em diferentes e múltiplas temporalidades. Então, o que ela está querendo dizer aqui é que a gente começa a ter um outro entendimento de arte, pelo menos por parte dos artistas que queriam se desvencilhar das ideias acadêmicas, das ideias ali das tradições, principalmente ali do século XIX. Porém, como eu comentei, muito ainda se debate em torno dessa ideia do modernismo, ainda como algo muito da imaginação desses artistas, desses poetas, desses teóricos em torno do modernismo, que na verdade não se concretizou da mesma forma, né? Não se concretizou como uma ruptura tão brusca, mas talvez até mesmo como uma continuidade do que estava rolando ali no século XIX. O Tadeu Chiarelli, ele vai falar o seguinte: quem revolver a produção pictórica brasileira entre a primeira metade do século XIX e o final dos anos de 1940, se defrontará com outras alegorias da terra e da nação brasileiras. Quer dizer, aquilo que a gente viu na aula passada em relação às artistas, como a Francisca, a Abigail e a Georgina, que faziam parte desse projeto de encontrar uma arte nacional e tudo mais ali do final do século XIX, não mudou em relação ao início do século XX. A gente vai ver ainda os artistas, as artistas como a Anita Malfatti, nas obras principalmente depois de 1917, a Tarsila do Amaral, o Portinari de Cavalcante, ainda em busca dessa ideia desse nacional, dessa arte nacional, e de trazer na temática explorar esses temas, e que de muitas vezes funcionam ali como alegorias e anedotas, e que era muito o que se fazia na arte do século XIX. Então, esse ponto é muito importante a gente colocar, que não necessariamente que está sendo produzido nessa arte moderna no Brasil, ou que se diz moderna,
pelos próprios artistas que estavam produzindo, não necessariamente ela era de fato um rompimento total, mas talvez mesmo uma continuação. Então, essa busca pela identidade nacional, que sempre esteve presente na produção brasileira do século XIX e que se mantém na primeira metade do século XX, como, por exemplo, nas obras da Francisca, da Abigail e da Georgina. Bom, o que se pensava, o que os teóricos como Mário de Andrade e depois o Mário Pedrosa vão estar refletindo sobre esse processo da arte moderna, o que realmente, de fato, esses teóricos, esses artistas queriam. Eles queriam romper com a academia e trazer uma autonomia para a arte. Ou seja, você não faz a arte para uma pessoa com uma função determinada, de você estar ali homenageando alguém poderoso ou fazendo uma referência alegórica. Na verdade, a arte ela se torna muito mais um estudo sobre os aspectos formais da pintura, da escultura. E isso é uma questão muito forte, muito presente nas vanguardas históricas europeias, né? O cubismo, o futurismo, o abstracionismo, eles estavam muito mais preocupados com as questões formais do que necessariamente com as questões temáticas. E essas questões temáticas, elas vão estar presentes na nossa arte, as questões temáticas e alegóricas. Como eu falei, eles não estavam, até no começo da obra da Anitta, a gente vê uma preocupação formal, né? Mas depois, então, entrando em contato com todo o grupo que estava ali produzindo arte no Brasil, ela começa a ir para esse lado alegórico dessa produção e acaba, de certo modo, fugindo um pouco do que a arte moderna europeia propunha, que era você trazer muito mais uma análise formal, uma revolução formal da arte e não se preocupar tanto com as temáticas. Bom, e aí, segundo o Mário Pedrosa, ele vai falar o seguinte, que o Mário de Andrade, ele estava falando que essa arte que estava acontecendo ali na primeira metade do século XX, que a gente chama de arte moderna, seria uma importação da Europa. E o Mário Pedrosa vai dizer que o Mário de Andrade exagerava. E ele continua: não houve importação, que significa receber produtos, artigos, ideias prontinhos em folha para consumo direto. O espírito não pode jamais ser transformado em algo materializado, mas uma de suas faculdades mais específicas é o terrível poder de contaminação que possui. Os jovens poetas e artistas de 22 foram contaminados pelo espírito moderno. Então, a gente vê realmente, de fato, uma sensação, uma atmosfera que propõe uma mudança. De fato, a gente vai ver, né, algumas questões aí, mas que, de fato, talvez isso não tenha se concretizado como se queria, tá? Então, ele continua, né, dizendo que esse estado contagioso veio pelo contato direto dos intelectuais com a exposição da Malfatti, da Anitta Malfatti. Aqueles quadros, confessa Mário de Andrade, foram uma revelação. E essa é justamente isso, que é o poder de contaminação que o Mário Pedrosa coloca, que o grande estopim, o momento em que as pessoas começaram a se questionar, os intelectuais, foi quando a Anitta Malfatti expôs seus quadros e principalmente uma produção que ela faz pós a viagem da Alemanha e Nova York, que foram quadros bastante revolucionários no sentido de que ela está ali trazendo uma estética bastante expressionista e também trazendo aquela ideia que eu falei para vocês, um questionamento formal da pintura. Bom, a Anitta, ela nasceu em São Paulo em 1889 e faleceu também em São Paulo em 1964. Ela tinha uma atrofia congênita no braço e na mão direita e ela usava a mão esquerda para pintar. Ela vai para a Alemanha, fica de 1910 a 1914 e lá ela vai ter contato sem dúvida, com a arte expressionista e depois ela volta para São Paulo, faz uma grande exposição
dela individual, é a primeira individual dela no Brasil, e de 15 a 16 ela vai morar em Nova York. E é nesse período que ela vai produzir as obras mais conhecidas e que tem mais o cunho expressionista da produção dela. E o que acontece, né? E isso o Tadeu Chiarelli coloca, que a gente percebe uma mudança na produção da Anitta depois que ela regressa para o Brasil pós-Nova York. Ela, de uma arte muito expressionista, que questiona muito essas características formais da pintura, passa a se voltar para temas nacionais, para uma pintura mais alegórica e deixa de lado essa preocupação formal que era tão presente nessa arte moderna europeia. Então, ela se desvincula da autonomia da arte, se apegando a estereótipos e alegorias, tal como faziam as artistas pré-modernistas que a gente viu. E isso não só na obra da Anitta, mas também da Tarsila. Bom, então, como o Pedrosa colocou, o grande estopim para que os intelectuais, as pessoas que estavam envolvidas ali com esse movimento de repensar a arte, repensar a literatura, repensar a música e tudo mais, foi por conta dessa exposição de 1917 da Anitta, após ela regressar das suas viagens no exterior. Foram apresentados 53 trabalhos dela e outros artistas que eram amigos dela também participaram. Quais foram as repercussões dessa exposição? Primeiro, a crítica do Monteiro Lobato, que foi uma crítica assim, bastante dura, bastante severa em relação à obra da Anitta. Ele vai colocar que a obra dela, existem dois tipos de arte, uma arte que é clássica, que é uma arte que imita, né, a natureza, perfeita e tal, e ao outro lado aquela arte associada à caricatura, uma arte feita a partir de teorias estrábicas, artistas que estavam bichados ao nascedouro. Então ele usa essas expressões e ele coloca que a Anitta estaria nesse segundo grupo, no grupo ali dessas teorias estrábicas da arte moderna, a lá Picasso e companhia. O que mais chama atenção nessa crítica do Monteiro Lobato é o seguinte ponto. Ele fala: os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres artistas. Essa é a razão de as cumularem de amabilidades sempre que elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso e, sobre falso, nocivo. Então ele, na verdade, conclui: olha, eu sou uma pessoa muito legal, muito sincera, eu vou falar realmente a verdade aqui pra você. E aí ele vai, né, colocar esse trecho que chama bastante atenção aqui, já que a gente está analisando essas mulheres artistas, eu fiz questão de enfatizar. Eu trouxe um trecho do texto do Tadeu Chiarelli, chamado Um Jeca nos Vernissages, em que ele fala especificamente sobre essa mudança na obra da Anitta pós o retorno dela para o Brasil. Ele fala assim: retornando a São Paulo em 1914, no mesmo ano, Malfatti embarcou para Nova York. Ali, intensificou seu interesse pelo expressionismo, pintando retratos e paisagens onde já se percebia o início da construção de uma poética singular, vinculada de forma intensa às proposições da modernidade no campo da pintura. Porém, ao retornar a São Paulo em agosto de 1916, percebe-se uma significativa mudança em seu direcionamento. Se até então sua produção se caracterizava não apenas pela expressividade, mas sobretudo por um perfeito entendimento da autonomia da pintura em relação ao assunto retratado, de volta ao Brasil nota-se que passa a dar destaque ao tema de suas pinturas, um destaque aliado a um tratamento menos intenso e mais convencional do plano pictórico. Então ela deixou de estar preocupada com os elementos formais da pintura, a cor, a linha, e vem voltando, né, parece que regressando ao que se fazia antes da produção dela, né, da produção feita ali pelas pré-modernistas. Então, um destaque aliado a um tratamento menos intenso e mais convencional do plano pictórico. Se forem analisados os títulos de algumas telas que produziu entre agosto de 16 e dezembro de 17, percebe-se que a artista escolheu um tema determinado para tratar o Brasil ou a paisagem física e humana do país.
Pinturas como a palmeira, rancho de sapê, capanga, caboclinha, o saci, hoje desaparecidas, e tropical, pertencente ao acervo da Pinacoteca, atestam que Malfatti, ao contrário das pinturas que realizou em Nova York, não parecia mais preocupada com as questões intrínsecas do campo plástico que a fizeram realizar obras como O Homem Amarelo e A Mulher de Cabelos Verdes, pintada entre 1915 e 1916. Nessas, o tema, em lugar das figuras retratadas, era o complexo sistema de cor e linhas usado em cada composição, que é uma questão da arte moderna. A obra que ele cita, que traz essa ideia da temática nacional e tudo mais, é a Tropical, de 1917, que é um óleo sobre tela, em que ela traz a figura de uma mulher negra, junto ali com o abacaxi, com as frutas típicas daqui, da região, e aí a gente pode até fazer ali uma conexão com a obra da Francisca Manuela Valadão, em que a gente tem ali a situação, uma cena, que é uma pintura de gênero misturada com uma natureza morta, e aqui os aspectos formais, como ela faz, por exemplo, na Mulher de Cabelos Verdes, ou, por exemplo, na Estudante Russa, que foram obras em que ela estava fazendo ali uma análise expressiva, uma análise psicológica dos modelos, né? E que não necessariamente se cumpre ao papel de fazer uma referência ao nacional ou justamente preocupado numa alegoria, numa cena estereotipada e tudo mais. Isso, claro, não tira o mérito da beleza e da pintura dela, né? Eu gosto bastante da pintura. Mas a gente tem que questionar o quanto de moderno que tem nessa obra, tendo em vista todas essas questões que eu coloquei para vocês. Então, o Tadeu, ele continua falando, né, que essa obra, o Tropical, na verdade, ela se chamava inicialmente Negra Baiana. Quando a obra foi adquirida por um museu, ou seja, quando a obra dela foi institucionalizada, eu acredito que foi em 1929, ela passou, né, na verdade, a se chamar Tropical, ela mudou o nome. E aí ele fala o seguinte: os modernistas oscilavam entre enfatizar o caráter regionalista da pintura, o que os associaria ao naturalismo nacionalista que lhes antecedera e do qual queriam distância, ou assumir o caráter alegórico contido na obra, o que outorgaria a ela uma dimensão mais transcendente de grande arte, levando-a para uma tradição pictórica ainda anterior ao naturalismo, a arte mais conservadora das academias. A partir dessa indefinição inicial, nota-se que o modernismo estava preso a questões surgidas no debate sobre arte brasileira do século XIX ainda. Como constituir uma arte brasileira com atributos próprios e definidores de sua origem. E a gente percebe que é muito disso, né? E o Mário Pedrosa, quando ele vai falar ali que a arte ela foi contaminada, né, mas que na verdade existia um processo de trazer essa arte europeia, essas referências europeias, mas transformando isso, né, de uma forma muito particular, né? Eles não pegaram isso e trouxeram exatamente como era, né? Que é uma questão até que a gente se coloca sobre as primeiras obras da Tarsila, aquelas que ela faz em estilo expressionista, elas são, realmente parece uma importação da Europa nesse sentido. Mas quando a gente vê ela introduzindo esses elementos nacionais e tal, aí a gente já tem mais o que o Mário Pedrosa está colocando aqui, como uma transformação, como um processo apenas de contaminação, mas não de importação, né? E isso é bastante interessante, tá? E depois a Tarsila, o Oswald, com a ideia da antropofagia, vão abordar isso ainda mais, né? Como a gente trazer essa arte moderna, essas técnicas, e ao mesmo tempo encontrar essa raiz, esse vínculo com a origem nacional, com a questão nacional. Então, a Anitta foi muito importante na medida em que ela abriu possibilidades
para se repensar a arte que fazíamos aqui. E aí a Semana de Arte Moderna de 22 foi uma consequência disso. E aí dizemos que o modernismo teria começado exatamente aí, né? Nesse momento em que se inaugura a exposição de 22, a Semana de 22, porque é justamente que esse espírito moderno contaminou todos aqueles que estavam refletindo sobre seus processos, sobre a arte e sobre todo o meio intelectual, né, da época, né, repensar aquilo que se produzia no século XIX na arte tradicional. Na interpretação da historiadora Aracido Amaral, pouco se faria de moderno em São Paulo de 1922 em relação aos movimentos da vanguarda internacional. Mas o que importava, como disse Paulo Prado, um dos articuladores da semana, era o evento. E aí, como eu coloquei, né, essa ideia de você questionar o sistema da arte acadêmica já foi um passo muito importante no sentido de você trazer aí essas novas possibilidades de mostrar a arte, né? Não ficar ali só preso aos salões, às exposições gerais, como acontecia. Você acabava ficando limitado a participar daquele círculo tradicional. E essas exposições poderiam ali abrir outras possibilidades. Então, a Mário Pedrosa continua. A Semana de Arte Moderna revelou, na sua explosão, a chegada ao Brasil de um estado de espírito novo, universal, revolucionário. O movimento modernista, testemunhava Mário de Andrade muitos anos depois, se fazia necessariamente, se não nos dias da semana, logo ou muito depois. Surgiu até com algum atraso, acrescenta Mário de Andrade, pois que as suas manifestações mais clamorosas, o cubismo e o futurismo, deram seus primeiros vagidos europeus por volta de 1909. A gênese do modernismo está aqui traçada. Foi um movimento que veio de fora, mais uma vez de Paris, e reconhece Mário de Andrade, mas que veio com atraso. Então, a semana de 1922, ela aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Foi organizada pelo Graça Aranha e Di Cavalcante. A gente vê aí diversos nomes importantes que participaram dessa semana. Por exemplo, no desenho e na pintura a gente tem a Anitta, o Di Cavalcante, a Zina Aita, Vicente do Rego Monteiro, Ferrinhaque, Ian de Prado e John Grais, Alberto Martins Ribeiro e o Guilde. Escultura, o Brecheret e o Degar Leão Veloso e muitos outros. Na arquitetura, Antônio Garcia, escritores Mário de Andrade, eu estou falando alguns nomes, tá? Oswald de Andrade, Menotti Del Pitia, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Renato de Almeida, Ribeiro Couto, Guilherme de Almeida, enfim. E na música, nós temos a Guiomar Novaes, Vila Lobos, Hernani Braga, Frutuoso Viana. Então, assim, abrangia todas essas áreas, né? Era realmente fazer uma semana em que se questionava a produção em todos os sentidos. Então, o Di Cavalcante vai falar assim, que foi uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana. Então, eles tinham uma intenção, percebam, muito clara de questionar o padrão, questionar a produção a arte burguesa, que vinha muito de referência, de encontro àquela arte burguesa feita ali no século XIX, né, tradicional. E ainda, olha só, a crítica do Correio Paulistano, como eles definiram a semana. Eles falaram assim, a perfeita demonstração do que há em nosso meio escultura, arquitetura, música e literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual. E aí, de novo, a gente está voltando para uma ideia, né, que a gente tem da arte moderna, que é a atualidade, né, a atualização. E é o que está associado à ideia de modernidade. Esse é o discurso feito na abertura da Semana de Arte Moderna, e que fala assim, para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores, entre aspas. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvaradas interpretações da natureza e da vida.
Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado, né? E a arte moderna, né, a gente tem essa ideia de que ela questiona tudo que é antes, né? Tudo que é anterior, tudo que é do passado. Essa é uma questão, é você pensar no presente com o pé no futuro. Para estes retardatários, a arte ainda é o belo. A pintura nos exaltará não pela anedota que por acaso ela procure representar, mas principalmente pelos sentimentos vagos e inefáveis que nos vêm da forma e da cor. Então, como eu coloquei na própria abertura da Semana da Arte Moderna, a grande questão eram os aspectos formais e não as anedotas e as alegorias, que a arte depois vai tomar esse rumo. Tanto que a gente vai ver na produção do Portinari, do Di Cavalcanti, da Tarsila e da Anitta, né? Então, o que importa é que o homem amarelo, a paisagem louca, o gênio angustiado não sejam o que se chama convencionalmente reais. Então, isso era uma grande perturbação para quem era muito acadêmico, que nem Monteiro Lobato, porque eles não aceitavam ver uma pessoa amarela pintada, uma pessoa verde, né? Amarela não, mas uma pessoa verde, uma pessoa vermelha. Era uma coisa assim estranha para as pessoas que estavam acostumadas a pintar as pessoas cor da pele, né? Então, o que é essa história, né? Porque não é uma pessoa, não é uma ideia de você representar, fazer uma mímese, né, do real. É você fazer algo que vai além disso, né? Que traz ali a expressão da pessoa retratada, os sentimentos, tá? Isso vai muito além, é uma pintura, não é uma pessoa. Isso é importante. Então, o que nos interessa é a emoção, que nos vem daquelas cores intensas e surpreendentes, daquelas formas estranhas, inspiradoras de imagens e que nos traduzem o sentimento patético ou satírico do artista. O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que não existe, é o próprio comovente nascimento da arte no Brasil. E como não temos, felizmente, a pérfida sombra do passado para matar a germinação, tudo promete uma admirável florada artística. Então, um discurso que está totalmente alinhado com o que a arte moderna é e trazendo ali uma ideia de que a gente vai fazer uma arte brasileira, uma arte única e tudo mais, né? Mas que tem seus problemas, como a gente colocou aqui, né? E aí, sem dúvida, o que a gente vai ver é uma arte mesmo que sai assim depois, né? Isso é claro, isso é uma germinação, como fala no texto, né? Mas sem dúvida, a arte, por exemplo, da Lígia Clark, da Lígia Pape, do Hélio de Sica, ali nos anos 1960, ali eu acho que chega-se a essa ideia, realmente se concretiza o que se estava pensando ali nesse momento, né? Enquanto ideia. Mas não, e além, claro, né? A arte dos neoconcretistas, ela vai muito além da questão formal, né? Ela vai para a ideia da subjetividade, da relação com o outro, né? E assim, de fato, uma arte que se posiciona internacionalmente como uma arte, de fato, que nasceu aqui, que surgiu aqui. Há uma das artistas, como eu falei, que se apresentaram, e aí só rapidamente falando, foi a Guiomar Novaes, tá? Que era uma musicista, e a Zina Aita. Infelizmente, a Zina, a gente tem pouca coisa sobre ela, embora ela tenha sido muito importante, principalmente ali na questão da arte moderna que estava surgindo em Minas Gerais. A Zina, ela nasceu em 1900 e faleceu em 1967. E o nome dela civil era Teresa Aita, e ela ganhou esse apelido Zina Aita. E ao longo da vida dela, ela teve várias técnicas. Ela produziu tanto óleo sobre tela, quanto desenho, cerâmica, tapeçarias. E ela vai ter essa exposição em 1920 em Belo Horizonte, e que faz ela com que ela comece ali se introduzir nesse circuito modernista que estava se formando no Brasil. Ela teria apresentado 8 obras na Semana de Arte Moderna e hoje em dia se cataloga aí que menos de 20 pinturas sejam dela. Bom, o que acontece então posteriormente
a Semana de 22, que inauguraria esse modernismo. E aí a gente está salientando aqui que a arte moderna, ela iria ali, conforme as datações, até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, essa produção, tá? E aí, o que a gente vai ver como desdobramento dessa Semana de Arte Moderna é a repercussão, né, que teve em relação aos manifestos, às ideias que vão surgir, ganhar força, como, por exemplo, essas ideias da arte europeia de vanguarda que se aproximam da ideia do primitivismo, de você buscar referências nos povos não europeus. E isso acabou contaminando, usando as palavras do Mário Pedrosa, os intelectuais que estavam produzindo no Brasil. E aí o Mário Pedrosa vai falar: é a época da grande expansão colonial do imperialismo moderno. O europeu começa a desprovincianizar-se e a admitir que fora da Europa pode haver outras culturas dignas de apreço. Surgem os museus etnográficos em várias capitais, as missões arqueológicas e culturais multiplica-se. Então, esse colonialismo, ele ganha muita força, né? E aí, no Brasil, começa-se, então, a querer resgatar essas origens, esse primitivismo, principalmente em relação ao Oswald de Andrade, né? Esse primitivismo vai ganhar muita força. Então, o Mário Pedrosa ainda fala, né, que esse poder plástico, espiritual imanente dos objetos esculpidos era para eles como a revelação de uma mensagem nova. O movimento modernista, depois de estrondar dentro e fora do municipal, com o olho em Paris, entrou de Brasil adentro pelos fundos. O primitivismo foi a porta pela qual os modernistas entraram no Brasil. Foi sob a sua influência que nasceram logo após a semana os movimentos pau-brasil e o antropofagismo. Oswald teve dele, né, do primitivismo, a revelação em Paris. Quer dizer, teve que sair daqui para poder olhar para dentro. Descobriu deslumbrado a sua própria terra. Gente, mas é assim, é aquele olhar do colonizador, né? É um olhar estereotipado, muito complicado, muito complexo, né? E aí a gente é um cara, um burguês, um cara rico, né, olhando todo esse interior do Brasil, olhando a cultura nacional, né? E aí ele vai escrever o seguinte no manifesto Poesia Pau-Brasil: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil, Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, Bárbaro e Nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes sábias do mundo. Instituíra-se o naturalismo, copiar. Quadro de carneiros que não fosse lã mesmo não prestava. A interpretação do dicionário oral da Escola de Belas Artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu a máquina fotográfica e, com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de ouro virado, o artista fotográfico. Então ele faz várias questões aqui, né? Primeiro a ideia das nossas questões culturais aqui, tá? Como, por exemplo, o vatapá, a questão das cores, o carnaval, a questão religiosa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona esses padrões da academia, o naturalismo, que a gente já colocou aqui. E, por outro lado, ele também questiona o artista fotográfico, né, os fotógrafos e tal. É bem complicado, né, bem complexo, assim, mas, assim, marcante, porque em 1924 realmente estava se parando para pensar ali a respeito das nossas questões culturais. Bom, a gente tem essa fotografia da Tarsila com o Oswald, né? A gente sabe que eles foram casados. E aí as mulheres que fizeram parte desse modernismo, a Pagu, que era uma intelectual envolvida muito com política e tudo mais, escritora, a Anita Malfatti, a Tarsila, a Elci Lessa
e Eugênia Álvaro Moreira. E aí o Mário de Andrade, ele continua falando da Tarsila, né, que a Tarsila seria uma transcrição desse manifesto escrito pelo Oswald do Pau-Brasil para uma representação pictórica, né, e é exatamente o que ela faz. Ela vai trazer ali para a obra dela a questão de resgatar essa cultura e tudo mais, mas ao mesmo tempo utilizando-se de técnicas de pintura muito próximas do que ela vai aprender lá em Paris, principalmente com o professor dela lá, que era o Fernand Léger. O Fernand Léger, ele foi um artista muito influenciado pelo cubismo e também pelo futurismo, né? É o que a gente chama de cubo-futurismo, porque ao mesmo tempo que você tem ali, como nessa obra da Mulher e a Criança, esses elementos que são geométricos, geometrizados, mas ao mesmo tempo com uma aparência de máquina, né, que tem a ver com essa ideia do futurismo. Então ela, como por exemplo, na Estrada de Ferro Central do Brasil, a gente consegue ver bastante esses aspectos da pintura do Léger presentes na obra dela, como por exemplo a forma mesmo que ele usa a linha preta, essa questão de você focar bastante nessa ideia da ferrovia, dos elementos metálicos, a pintura em si, mas percebam que ao mesmo tempo ela introduz elementos da nossa cultura, das nossas paisagens, como por exemplo as palmeiras, ali a igrejinha, as casinhas e tal. E aí, gente, é claro, ela vai pintar a favela e tal, mas de uma forma idealizada. E aí é por isso que a gente vai questionar esses estereótipos dessas pinturas, né? A Tarsila, ela veio de uma família enriquecida, né? Uma família com condições financeiras e tudo mais. Então a gente também tem que olhar para essas obras, são muito bonitas, muito interessantes, mas sempre hoje em dia, principalmente, se questionando sobre esses estereótipos, né? E isso é fundamental, a gente não olhar a obra de arte apenas de uma forma superficial, mas se questionando, opa, será que para hoje em dia esse tipo de obra cabe, né? Para a gente, não é apagar, tá, gente? Não é isso que eu tô colocando aqui, é a gente se questionar, tá? Então, a outra obra dela, o Abapuru, que aí já demarca uma mudança na obra dela, né? E aí a gente vai ver que a partir do Abapuru vai surgir o Manifesto Antropofágico, escrito pelo Oswald, e que vai trazer uma outra reflexão sobre essas representações em torno dessa imagem do Brasil. E aí, de novo, gente, percebam como que a gente tem aí essa ideia de um resgate do nacional, do primitivo. Então, o Abapuru, ele aparece nu, né? Esse homem que come carne humana, ele está nu, bem natural, tá? Então, aí a gente também vê, por exemplo, esses exageros que ela faz no pé e na mão, essas deformidades que são bem particulares dessa arte moderna, né? Que não se preza ali em fazer o naturalismo, fazer como de fato as coisas são, tá? De uma forma estilizada, de fato, né? E o Manifesto Antropofágico, né, é a ideia de que você teria um processo de absorção dessas culturas, né, de você comer aquilo que vem do exterior, que vem de fora, mas ao mesmo tempo você expulsar, né, colocar para fora depois isso já mastigado, já modificado, alterado, tá, por toda a sua relação com a sua cultura e tudo mais. Então ele vai falar: só não me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia, ou em Belém do Pará. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça.
Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino contra a realidade social vestida e opressora, castrada por Freud. A realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciários de matriarcado de Pindorama. O que ele quis dizer que é o que chama a atenção, né? Por exemplo, essa frase, fizemos Cristo nascer na Bahia, né? Que é você pegar ali uma referência que não pertencia à nossa cultura original, né? E aí você traz e ressignifica e adapta ao que a nossa vida aqui, a nossa cultura. E isso que seria basicamente esse processo antropofágico. E por fim, né, a gente vai ver outras obras da Tarsila que tentam trazer essa ideia da antropofagia, como a própria obra Antropofagia, e inclusive essa mulher que ela desenha aqui, que super remete à figura da deusa primordial, aquela imagem que a gente conhece como Vênus pré-histórica, né? E que ela tenta aqui, de certo modo, não sei se é essa a referência dela, mas eu vejo assim. E a gente tem essa obra A Negra, da Tarsila do Amaral, que existe um vídeo, inclusive, da Lilian Schwartz, que a gente já citou ela na aula passada, e é um vídeo dela falando um pouco sobre essa obra, né, colocando ali o contexto, como eu disse aqui, né, que a Tarsila, ela veio de uma família enriquecida, uma família que tinha escravos, né, uma família ali, tinha uma fazenda com escravos e tudo mais, e aí, segundo a Lilia, a Tarsila teria lembrado de memória, pintado essa mulher de memória, a partir do que ela lembrava da vida dela, da infância e tudo mais. E justamente, né, e a gente vai ver aí aquela ideia dos estereótipos, né, que eu coloquei para vocês, de você representar, né, dessa forma como ela coloca aqui, com esses seios muito grandes, exagerados, até mesmo deformados, né? Essa boca também, o nariz muito grande, que eram formas até estilizadas, que se fazia muito na arte europeia de acordo com aquelas máscaras africanas que eles tiveram contato ali no cubismo, no começo do século XX. Mas é uma obra que hoje, assim como as outras, a gente tem que olhar com muito cuidado e tentar trazer para o nosso dia a dia de uma outra forma, tá? E nesse vídeo da Lilia Schwartz, ela faz uma contraposição com o autorretrato da Tarsila, em que ela usa uma roupa vermelha, né? O fundo ele é azul. Ali seria uma composição feita a partir das cores da bandeira da França. E a gente vê claramente, né, como que a mão da Tarsila é uma mão de uma pessoa que não faz trabalhos braçais, em comparação com a mão da negra, que é uma mão grande, bruta, deformada, né, como alguém que faz trabalhos pesados e braçais. Então é importante que a gente tenha sempre um olhar crítico sobre a produção artística de modo geral, né, não só em relação a Tarsila, mas também aos outros artistas do modernismo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que desperte aí futuras produções, futuras pesquisas, e aí na aula que vem a gente vai falar sobre as outras artistas modernistas, ou melhor, artistas que estavam produzindo nesse período que a gente chama modernista, mas que acabam sendo esquecidas ou mesmo entendidas como modernas.